Boa noite, pessoal. Boa noite, o povo que faz parte, do meu Facebook, que me acompanha, do meu Instagram, meus seguidores do meu Instagram, do Kawaii, também meus seguidores do Kawaii, todos tenham uma boa noite, Eu agradeço a cada um dos irmãos que curte meus vídeos, que curte as lives, as pregações, Todos vocês, são bênção de Deus. Às vezes, irmão, as pessoas acham que a gente tá nas redes sociais, para ganhar fama, Não, a gente tá nas redes sociais não é para ganhar fama, A gente tá nas redes sociais para pregar o Evangelho de Deus, para a gente fazer a vontade de Deus, para a gente levar a mensagem, Não é para ganhar fama, é só para fazer o que Deus quer de nós, amém? Então nessa noite nós vamos orar a Deus. Antes da gente começar o estudo, dessa noite, nós vamos orar ao nosso Deus, mais uma vez, antes da gente abrir as escrituras, de estudar as escrituras, a gente tem que orar ao nosso Deus, pedir seguimento, sabedoria, que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós nessa noite, amém? Então vamos fechar nossos olhos, vamos fazer uma pequena oração. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos pelo Senhor, ter nos dado outra oportunidade, Senhor, aqui na tua santa presença, que o Senhor Jesus venha nos ajudar cada dia mais, venha nos capacitar, Senhor. Venha cuidar de cada um de nós nessa noite. Necessitamos de Ti, Senhor, necessitamos da Tua mensagem, da Tua voz, do Teu amor nas nossas vidas, Senhor, nessa noite. Visita o Teu povo, visita as pessoas que vão assistir essa live, visita as pessoas para compartilhar, para chegar até outras pessoas, Senhor, a Tua palavra. Nessa noite eu queria Te agradecer, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém. Irmãos, sempre é um privilégio, da gente falar do amor de Deus, certo? Então, irmão, nessa noite, a gente vai estudar o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, irmão, é um livro também profético, sabe? É um livro muito bom da gente estudar, E nessa noite, o livro de Ezequiel vai falar a profecia contra os falsos profetas, Nós sabemos que tem muitos falsos profetas, irmão, por aí, que dizem pregar o Evangelho, que Jesus faz revelação, que Deus mostra, não sei o quê. Irmãos, todas essas coisas, nós vamos aprender agora, o que Deus está falando conosco aqui em Ezequiel, o capítulo 13, a gente vai ler do capítulo 13, Vamos começar do verso 1, até aqui o verso, deixa eu ver, irmãos, o verso 14, O verso 14, nós vamos estudar até o verso 12, certo? Que é que Deus nos ensina dos falsos profetas. Nós sabemos que no mundo hoje tem muitos falsos profetas, porque a Bíblia mesmo afirma isso. Mateus, Lucas, Marcos, Deus diz que nos últimos dias os falsos profetas iam se levantar, falar mentiras, dizendo que tem visão, vai acontecer isso, acontecer aquilo. Então, irmão, o mundo está cheio, Então, não é eu que digo, nem é os pregadores da igreja, da Adventista que diz, mas é quem? A Bíblia. A Bíblia confirma, certo? Então, a gente só vai falar de acordo que está com a palavra de Deus, certo? Bem? Então, vamos lá. Vai dizer assim, o capítulo 13, o verso 1. De Ezequiel, certo? Que diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, aqui é Ezequiel recebendo a palavra do Senhor e o Senhor mandando Ezequiel dizer, certo?
veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem como dizem o que lhe vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem os seus próprios espíritos, sem nada ter visto. Amém? Vocês entenderam, irmão? O que a palavra do Senhor está falando aqui? Deus veio ao profeta Ezequiel afirmando, né? Para Ezequiel dizer o quê, né? Que muitos falsos profetas estão profetizando, né? E falando que mentiras, certo? E diz, né? Vamos repetir de novo. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem como diz o que lhe vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem os seus próprios espíritos, sem nada ter visto. Olha aí. Esses profetas, eles seguem os seus próprios desejos, a sua própria carne. Diz que Deus deu visão, diz que Deus falou isso, diz que Deus falou aquilo. Coisas que Deus não fala com essas pessoas que não guardam a palavra de Deus certa, que não pregam a palavra de Deus, que não tem os mandamentos, coisa alguma, né? Então, Deus disse que nunca falou, nunca mostrou ele nada dessas coisas, né? E aqui diz, olha: os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes às brechas, nem fizeste muro para a casa de Israel, para que nela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhações mentirosas os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Amém? Olha aqui, irmão. Eu vou até marcar aqui, que às vezes eu me perco, certo? Ó, Deus diz, né, que os falsos profetas dizem que Deus deu visões a ele, ó. Tiveram visões falsas e adivinhações. Só o que a gente vê, irmão. Só o que a gente vê as pessoas dizer que Deus revelou isso, Deus revelou aquilo. Teve visões, eu tive visões de fulano, vai acontecer isso com fulano, coisa que não vem de Deus. Irmãos, quando você chegar numa igreja onde tem uma tal de revelação, porque, irmão, eu vou dizer uma coisa, eu já participei de uma igreja, eu era de uma igreja pentecostal, eu fui de uma igreja pentecostal, certo? Então, lá tinha revelação, lá tinha muita coisa, né? E eu acreditava, porque eu vi os pastores, as irmãs ali, dando revelação e não sei o quê. Eu acreditava. E depois, irmãos, eu conheci a verdade, eu comecei a ler a Bíblia mais meu esposo. Eu fui evangélica primeiro de que ele, passei 3 anos na igreja pentecostal, certo? E depois que o meu esposo, ele aceitou Jesus na igreja pentecostal, ele começou a ler a Bíblia, ele começou a se firmar fundamente na Bíblia, ele começou a ler a Bíblia e lá ele conheceu que a igreja que nós estava não era certa, irmão, certo? Igreja de que tinha revelação, igreja de grito, igreja que as pessoas caíam, igreja, uma coisa, ele disse, Marcena, ó, essa igreja não é certa para a gente ficar, vamos estudar a Bíblia. E nós dois começamos a estudar a Bíblia junto, e Deus dizia que essas visões eram visões falsas, não vinha dele. E a gente começou a fundar, estudando a Bíblia, a gente conhecemos, irmão, a verdade. Nós conhecemos sobre a lei de Deus, nós conhecemos sobre os mandamentos de Deus. Então, quando nós conhecemos, nós saímos, irmão, certo? Nós tivemos estudo bíblico, nós tivemos 2 estudos bíblicos.